Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nessa noite. O objetivo dessa palavra é te mostrar que nós vivemos num mundo natural, mas que ele sofre todo tipo de força no âmbito espiritual. Existem as forças naturais, mas existem as forças espirituais. Há pessoas que acreditam que só existe força espiritual. Há pessoas que acreditam que só existe força natural. Não existe uma influência, nem de Deus e nem do diabo. Mas, mediante os textos que eu vou citar nessa noite, e a mensagem que eu quero pregar nessa noite, eu vou mostrar para todos, através desse sermão, os 3 grandes obstáculos à santidade. Você quer buscar a santidade? Existem 3 grandes, não são os três obstáculos, são 3 de vários obstáculos que existem. Então, são 3 grandes obstáculos à santidade. E, por fim, a ponte que nos levará a Deus, o caminho, porque se existem obstáculos, tem que existir um caminho, existe uma saída. Então, existe uma ponte que nos leva a Deus. Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, no capítulo 1, os versículos 15 e 16. Eu estou na NVT, Nova Versão Transformadora. 1 Pedro, capítulo 1. Versos 15 e 16. Diz assim, o verso 15. Primeira Pedro, capítulo 1. Versículo 15 diz assim: Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Repita comigo. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua autoridade, da Tua santidade, diante do Teu poder, declarando, Deus, que somos dependentes completamente do Senhor. A nossa vida é falha, somos cheios de pecados, falhas, erros, e o nosso olhar está no Senhor, que é santo. E nós, mediante esta palavra, buscamos, Deus, um caminho, direção ao Senhor para que busquemos a santidade, porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nos instrua, Deus, nos conduza, nos fortaleça, nos direcione, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar os caminhos que temos que trilhar com os olhos do Senhor. E isso é o que eu te peço nesta noite, grato a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a santidade não é um luxo para aqueles cristãos que se dizem espirituais. Eu sou espiritual, eu falo em línguas, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não é um privilégio dessas pessoas. Santidade é algo que a igreja precisa ter. Santidade é algo que o cristão precisa buscar. Esse é um chamado universal, mas é importante a gente frisar, buscar a santidade não é algo fácil. Quem se lembra da mensagem que eu preguei domingo retrasado, eu falei sobre negar-se a si mesmo. Se nós queremos buscar e encontrar a santidade, nós precisamos negar a nossa própria vida em tudo. A nossa própria vontade, o nosso próprio eu, porque sem isso nós não vamos alcançar a santidade. E a Bíblia, irmãos, ela é muito honesta quando ela mostra que existem oposições a essa santidade.
Eu quero buscar a santidade, mas não é um caminho fácil por si só. É um caminho que eu vou trilhar, mas que eu vou ter opositores. E como eu disse no início, opositores naturais e opositores espirituais. Estes que se levantam contra o nosso desejo de servir a Deus e tentam nos afastar de Deus todos os dias. Todos os dias. Não acho que você hoje orou, você tem uma reserva de oração e que amanhã está tudo bem. Não, ore amanhã também. E ainda assim nós seremos tentados e teremos a investida de tudo aquilo que é contrário, aqueles que são os opositores naturais e espirituais da nossa vida cristã, que tentam o tempo todo nos impedir de avançar em direção à santidade, a buscar aquilo que Deus realmente quer. Aquilo que vai nos conduzir a Deus, porque a santidade, irmãos, é o único caminho que nos conduz a Deus. O autor de Hebreus fala sobre isso. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é a santificação que nos fará buscar a Deus, ou melhor, que nos fará ver a Deus. Ver, chegar no caminho de Deus, porque sem santificação nós não conseguiremos avançar. Irmãos, quando a Bíblia trata de religiosos, ela está falando de religiosos legalistas. Ela está falando de religiosos que têm fala religiosa, mas ela não tem prática de santidade. Então, o religioso, ele é muito bom na falácia, mas ele não tem prática de santidade. Então, a Bíblia fala que o religioso é esse que fala, que promete, que diz e acontece, mas ele não tem uma vida no altar de Deus. Uma vida que, de fato, glorifique a Deus. E o grande engano para um religioso é quando ele fala tanto de Deus que ele se sente o próprio Deus, ou ele se sente o próprio Senhor Jesus, ou ele se sente o próprio Espírito Santo, de tanto falar. Mas as suas práticas são pecaminosas, as suas práticas não são aquelas que glorificam a Deus, portanto, o seu caminho não será em direção ao Senhor, porque lhes falta santidade. E eu quero apresentar o primeiro obstáculo. São 3 que eu disse. Obstáculo natural e obstáculo espiritual. O primeiro obstáculo é aquela luta dentro de nós mesmos. É a carne. A carne é aquela luta que nós não nos apartamos dela, porque ela está em nós. É uma luta dentro da gente. É uma luta que está o tempo todo querendo nos derrubar. Paulo fala em Romanos 7,19 assim: quero fazer o bem, mas não faço. Eu estou na nova versão transformadora em todas elas, tá? Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Essa é a luta que Paulo está mencionando. A luta da carne. Eu sei que é errado, mas eu faço. Eu sei o que é certo, mas eu não faço. Por quê? Porque existe uma luta e essa carne, ela representa a nossa natureza humana, não se esqueçam, ferida pelo pecado. Então, se nós temos uma natureza humana ferida pelo pecado, atingida pelo pecado, essa natureza vai viver no pecado, e ela vai desejar o pecado, e ela vai lutar pelo pecado. É a natureza humana. E aí você se pergunta: pastor, mas eu sou convertido. Irmão, mesmo depois da conversão, existe uma guerra interior. Existe uma luta dentro de nós. Talvez você se pergunte: pastor, mas eu não vou ficar livre disso nunca. Não, irmão, não vai, porque é a tua natureza humana, a minha natureza humana. Nós vivemos com o desejo da carne em nós. E essa luta interior, ela pode se resumir em alguns pontos. Eu coloco ele aqui como orgulho, como ira, como impureza, egoísmo, falta de domínio próprio. Estas são algumas das características que, mesmo depois da conversão, há uma guerra interior. Então, isso se resume à luta da carne, aquilo que está dentro de nós. Nós desejamos o tempo todo, eu falei aqui no domingo passado, matar a própria carne é muitas vezes você
Não querer provar que você tem razão é você dizer, Senhor, me justifica, porque quem me justifica é o Senhor. Então eu não preciso provar nada para ninguém. E aí a gente deixa de lado o orgulho, a gente impede a ira de avançar. A gente passa a ter domínio próprio. Então o nosso primeiro obstáculo desse sermão é justamente isso, a nossa carne. Quantas vezes nós queremos fazer coisas com a nossa própria força, pela nossa própria destreza, queremos assumir as responsabilidades de coisa que nós devíamos entregar nas mãos do Senhor e dizer, Deus, cuida para mim. Senhor, cuida disso. Ah, falaram isso. Irmão, não queira, eu estou aprendendo isso. Eu estou aprendendo. Ainda não estou 100% preparado para isso, mas eu estou aprendendo. Ah, falaram isso? Deixa falar, irmão. Quem te justifica é o Senhor. Não queira provar nada para ninguém. Não queira mostrar que você é diferente do que falaram, deixa. Não queira discutir, não queira brigar, não mostre o teu orgulho, não se ire. Porque a nossa própria carne dizendo para a gente, faz isso. Mas o Espírito está dizendo, não faz isso. Então, o primeiro obstáculo, o primeiro opositor é a própria carne. Nós levantamos todos os dias pela manhã e a nossa cabeça com um turbilhão de pensamentos, pensando sobre isso, sobre aquilo que vou fazer, como eu vou administrar isso, qual a decisão que eu vou dar, o que é que eu vou falar para aquela pessoa. Então, irmão, precisamos lutar contra a nossa própria carne. Paulo deixa claro, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu sei o que é certo, mas eu faço o errado. Eu sei que não é para fazer, mas eu faço. Por quê? Porque nós ainda não alcançamos um domínio pleno, um domínio próprio, pleno, sobre a carne. Eu sei que é errado, então eu não vou fazer porque é errado. Eu sei que esse é o certo, então eu vou buscar fazer isso, porque isso é o certo. E quando nós alcançamos essa capacidade, nós estamos começando a ter domínio sobre a nossa própria vontade. E isso é domínio próprio. Domínio próprio é onde ninguém precisa te dizer que fazer isso é errado e não fazer isso, que não fazer isso é o certo, ou fazer isso é errado, ninguém vai precisar te dizer, porque você já vai ter entendido isso. E você vai conseguir dominar tudo isso. Domínio próprio. Então nós precisamos lutar contra esse inimigo. E aí Paulo continua lá em Gálatas 5,17, depois o sermão vai estar escrito, você pode copiar, não precisa de abrir a tua Bíblia, vai estar em áudio também. 5,17, Paulo diz assim, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Então perceba, você é um crente, você é convertido, você ama Jesus Cristo. Irmão, você ama Jesus. Você está numa luta, numa peleja contra a tua própria carne, você ama Jesus. E Paulo está dizendo, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquilo desejado pela natureza humana. Ou seja, eles estão em lados opostos. O Espírito e a carne estão em lados opostos. Ele continua, essas duas forças, ou seja, a carne e o Espírito, elas se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Irmãos, muitos se tornam escravos das vontades da carne. E a gente está ali no meio, a gente querendo alguma coisa, mas a fé em Cristo está dizendo, não faça isso, não faça isso. Mas a carne está dizendo, só mais uma vez, ou só a primeira vez. E essa luta constante é o que Paulo está mencionando. E a carne, irmãos, ela é perigosa. Sabe por quê? Porque ela é íntima.
Por isso que nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. A carne, ela é íntima. A carne, ela sussurra nos nossos ouvidos. Só mais uma vez. Só quem sussurra nos nossos ouvidos é que tem intimidade com a gente. A carne diz nos nossos ouvidos, faz, não tem ninguém vendo. Faz. Qual o problema? Por que não fazer? Pastor não está aqui? Não tem irmão nenhum? Deus está vendo, mas Ele perdoa. A carne tem intimidade com a gente. Ela conhece as nossas fraquezas. A carne conhece as nossas debilidades. Ela conhece as nossas desculpas. E ela conhece os nossos, palavra do momento, gatilhos. Pastor, o que é isso? Se você tem uma queda por pornografia, o primeiro gatilho que vai aparecer. Se você tem uma queda por orgulho, o que é que vai aparecer para você? Se você tem uma queda por algum tipo de vício, é aquilo que vai aparecer para ser um gatilho, para te acionar em direção àquilo. Então, a carne, ela age dessa forma. Ela conhece os nossos gatilhos. Ela conhece o que é que vai aparecer na primeira página do nosso celular. Na primeira propaganda do nosso celular. Precisamos, irmãos, mudar a nossa rota, mudar as nossas práticas. A carne, ela não pode se tornar íntima, ela não pode descobrir as nossas fraquezas, os nossos gatilhos e as nossas desculpas. Então lute contra a carne. A santificação, ela exige mudança, ela exige morte diária do homem, crucificação do homem. E a gente não vence a carne negociando com ela. A gente só vence a carne se submetendo à vontade do Espírito Santo. Não negocie com a carne. Irmãos, não negocie com aquilo que vai te derrubar amanhã. Já viu aquela pessoa que você confia nela e você conta segredos? Na primeira briga que vocês têm, ela te passa a perna? Na primeira briga que vocês têm, ela joga no ventilador tudo que você contou? A carne, ela é assim. Você confia na carne. Negocia com a carne. E aí sim, ela se levanta. Então, não negocie com a carne. Não entre em acordo com ela, mas se submeta ao Espírito Santo. Olhe para o que Paulo fala em Gálatas 5:24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Crucifique, mate as suas paixões. Mate os seus desejos. Existem pessoas que volta e meia vão lá no fundo do guarda-roupa. Eu sempre falo sobre isso porque isso é tão real. Vão lá no fundo do guarda-roupas para pegar aquela caixinha guardada com fotos, com cartas, com recordações. Irmãos, acabe com tudo isso. Isso não pode fazer parte da sua história. O que passou, passou. Precisamos viver uma novidade de vida. E se nós queremos dominar, combater a carne, precisamos tirar tudo aquilo da nossa vida que nos faz voltar no momento de crise. Porque se tem uma crise no casamento, volta lá naquela caixinha. Se tem uma crise na fé, volta lá naquela caixinha. Irmãos, existem coisas que nós temos que jogar fora. No momento de crise, o único lugar que eu posso recorrer é aos pés do Senhor. Então pare de recorrer às coisas do passado. Aos bilhetes, às cartas, às fotos. Aquilo que não pertence mais à tua vida atual não deve estar mais na tua casa, não deve mais estar na tua vida. Você me entende o que eu estou dizendo? Pode não ser uma caixinha, mas pode ser algo que você visite recorrentemente, porque ainda te faz apegar.
O segundo obstáculo que nós temos, que nos impede de avançar em direção à santidade, é o mundo. Falei sobre a carne, agora estou falando sobre o mundo. E o mundo já não é mais o que está dentro de mim, mas o mundo é o que está no meu entorno. Agora, pensa bem, você já luta contra a carne, que é a pressão dentro de você. Nós lutamos com aquela luta interna. E agora vem um mundo, que é uma pressão externa. É por isso que muitas pessoas caem. É por isso que muitas pessoas não conseguem se manter. E aí Paulo nos fala em Romanos 12:2, não imitem, olha irmão, o que Paulo está dizendo? Você quer combater o mundo? Então não imite o comportamento e os costumes do mundo. Ele está dizendo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar. Ele não está falando do modo de viver, não. Ele está falando do modo de pensar, porque é o pensamento que define o teu modo de viver. Então, Paulo está dizendo, você quer buscar Deus? Quer buscar a santidade? Você precisa lutar contra o mundo. Você já está lutando contra a carne. Agora você precisa lutar contra o mundo, aquilo que está te envolvendo. A linguagem desse mundo, os valores deste mundo. E os valores deste mundo e a linguagem deste mundo excluem Deus. Deixam Deus de fora. Sabe por quê? Porque o mundo está relativizando o pecado. Pecado é pecado e ponto final. O mundo está exaltando o prazer acima da obediência. Ah, eu também mereço. Ah, eu preciso ser feliz. Essa é a fala do mundo, irmãos. Eu mereço ser feliz, mesmo que isso leve a pessoa a cometer um pecado contra Deus. Então, essa relativização do pecado, achar que o prazer está acima da obediência a Deus, irmãos, isso é tolice. Isso é insanidade, é loucura. Achar que nós devemos ser felizes e, para isso, cometer um pecado contra Deus. Achar que a nossa vontade, o nosso desejo, deve ser maior do que a obediência a Deus. E aí, o mundo hoje está chamando o erro de liberdade. Ah, mas você faz isso porque você é livre. Ah, mas você pode fazer isso porque você merece. Irmãos, não podemos caminhar a passos largos para o inferno, porque o mundo está dizendo para nós e está tentando nos convencer que ser santo é um exagero. O mundo que está tentando nos convencer que obedecer a Deus é um atraso. Que é, nem sei se usa mais essa expressão, se é careta, se é feio, se é ridículo, não sei. O mundo está tentando dizer isso para nós. Que isso? Você fica na igreja todo domingo? Irmãos, é uma questão de escolha. Se você escolhe servir a Deus, e se servir a Deus, a palavra do Senhor diz que servir a Deus tem que ser em santidade, então nós precisamos servir a Deus em santidade e não relativizar o pecado e achar que a minha alegria, a minha satisfação pessoal está acima da obediência a Deus. Nós não fomos chamados para fugir do mundo, mas nós fomos chamados para resistir a ele. Para resistir ao que o mundo tem. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Então nós fomos chamados para não viver segundo o mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo são trevas. Então, se nós somos a luz do mundo, nós não podemos ser a mesma treva que o mundo é. Não podemos viver na mesma escuridão que o mundo vive. Se somos luz do mundo, fomos chamados para brilhar neste mundo que já está em trevas. Então, lutar
contra a carne é algo que está dentro de nós. Precisamos vencer. Lutar contra o mundo são as pressões externas. Aquilo que a gente vê, internet, televisão, as mídias sociais, que hoje é o maior poder que nós temos de influência. Não podemos relativizar as coisas. O certo, o errado é errado. O pecado é pecado. Nunca passou a ser problema. O mundo entende como problema, mas a Bíblia fala que pecado é pecado. E agora nós temos o terceiro obstáculo que nos impede de avançar em direção à santidade, que é o próprio diabo. Irmãos, pasmem, mas nós chegamos num nível de relativização bíblica tão grande que as pessoas estão deixando de acreditar que o diabo é real. Diabo não existe, dizem por aí. É uma força que existe dentro do homem, que é o lado mal do homem. Irmãos, é a relativização do que o próprio diabo está fazendo. É o ser espiritual que existe desde sempre, que tentou Jesus e que está tentando tirar eu e você da igreja. Está tentando destruir a nossa fé, destruir a nossa casa, através dos nossos pensamentos, através dos nossos legalismos, do nosso relativismo. É isso que o diabo está fazendo. É isso. Se nós já temos lutas, guerras, o suficiente, que é a que está dentro de nós, que é a carne, que é o mundo que está do lado de fora, e agora nós temos o nosso inimigo espiritual, invisível, que é o diabo, que as pessoas, para serem mais atingidas por ele, é achar que ele não existe, É achar que o mal não existe. 1 Pedro 5,8. Olha o que Pedro está dizendo, irmãos. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Esses dias eu estava vendo um corte de um podcast de um rapaz, eu não conheço ele, eu achei muito interessante. Ele estava dizendo o seguinte, ele foi para um safari na África. João Pedro já esteve lá, e João Pedro falou a mesma coisa. E disseram para ele o seguinte, tudo que corre na savana é comida. Então não corra. Se o leão chegar do teu lado, qualquer animal, chegar uma hiena, qualquer animal que chegar do teu lado, não corra. Porque o animal, ele entende que todo mundo que está junto é uma coisa só. Está todo mundo trepado num carro, em cima de um carro, está todo mundo em fila, ele entende que é uma coisa só. Porém, se alguém se distanciar para tirar uma foto, é uma presa. Se alguém correr, ele ainda diz, não corra em hipótese alguma, porque se ele estiver a 1 quilômetro de você, ele te alcança. Então não corra, permaneça todo mundo junto, para que nenhuma dessas feras te tire do meio e te devore. Porque quem está lá não vai poder fazer nada por você. É isso que Pedro está falando. O diabo, ele está rodando. Enquanto está todo mundo unido, enquanto a igreja está orando, enquanto os irmãos estão de braço dado, o diabo está assim, eu não posso pegar. Mas a hora que um foge, a hora que um sai da trilha, sai da comunhão, sai da casa de Deus, os seus pensamentos estão conturbados, o diabo vai lá e cau. Ele está buscando alguém que ele possa devorar. O diabo está buscando alguém que possa devorar. E o diabo atua de 3 formas. Primeiro, tentando. Ou seja, antes do pecado consumado. O diabo, ele age na tentação. Lembram de Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto? Ele foi tentado por Satanás.
Transforme essas pedras em pães. Você não é o Filho de Deus? Você também não está com fome? Então transforme essas pedras em pães. Pule aí do pináculo que dê ordem aos teus anjos para te salvar. Jesus estava sendo tentado. Então, o diabo está tentando. O diabo está colocando para nós iscas. Iscas. Quais são as iscas? Aquelas que a carne tem desejo. Ele trabalha por aproximação, irmãos, probabilidades. Então, primeiro ele tenta, que é o antes do pecado. Sabe qual é uma das piores fases? Depois, mas pode ficar pior. A segunda fase mais complicada que o diabo trabalha é acusando. Primeiro ele tenta. Depois que a pessoa caiu, ele acusa. Ele envergonha. Ele humilha. Ele destrói. Ele destrói casas, casamentos. Ele destrói igrejas. Ele destrói reputações. Porque na tentação não foi vigiado. E a terceira forma que o diabo trabalha é desanimando as pessoas durante a caminhada. Então, o diabo trabalha tentando, acusando e desanimando pessoas durante a caminhada. Durante a caminhada, irmãos, nós precisamos ter força para continuar. Porque a palavra de Deus nunca disse que a caminhada seria fácil. Quem promete facilidade é a boca do próprio Satanás. A palavra de Deus não nos promete reinos dessa terra. A palavra de Deus não nos promete riquezas dessa terra. A palavra de Deus nos promete a salvação e a eternidade com Cristo. Então, o diabo, ele quer tirar aquilo que Jesus nos prometeu e alcançou com a sua morte. Mas, pasme, o diabo não quer nos derrubar de uma vez só. Se ele conseguir, é lucro para ele, é economia de tempo. Mas o diabo não quer nos derrubar de uma vez. Ele vai devagarzinho. Mas você já parou para pensar? Eu quero muito que você reflita sobre isso que eu vou te dizer. Talvez você diga assim, mas o diabo não me derrubou. Mas se ele desanimar você de avançar em relação à santidade, ele já conseguiu sucesso. Você pode estar de pé. Você pode ainda não ter sido humilhado, envergonhado, não vai ter nenhum pecado exposto, mas só dele conseguir desanimar alguém de buscar a santidade, ele já conseguiu sucesso. Ele já teve sucesso. Então avalie, se talvez hoje você não esteja nessa condição de já ter desistido de lutar pela santidade. Do jeito que tiver aqui eu vou. E desanimar de alguma coisa é a vida de muitos cristãos. Ele não está mais preocupado com mais nada, já desistiu da caminhada, está cansado, os problemas estão fazendo ele desanimar da luta, da caminhada para a santidade. Irmão, não desanime, é isso que o diabo quer. E aí entra no quesito, como eu disse, espiritual, é a luta espiritual, porque todas as vezes que você desanima, o diabo tira proveito disso. Ele não vai nem te tocar. Talvez você olhe, está tudo bem na minha casa, mas como está a tua fé? Como que está a tua caminhada em direção a Cristo? Será que você permanece o mesmo de quando você começou? Será que você consegue caminhar e olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu não tenho mais conseguido caminhar. E a vitória, irmão, ela não está na nossa força. Ela está em resistir firme na fé. Não temos força para resistir. Mas temos força para resistir na fé. Tiago diz, 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Então repita comigo: Senhor, eu quero me submeter à tua santidade. Eu vou resistir ao diabo e toda ação dele não terá efeito na minha vida. Não porque eu tenho força, mas porque eu vou resistir firme na fé em Jesus. Assim seja. E por fim, qual é a ponte que nós precisamos, então, de santidade que nos leva a Deus? Diante dessa carne, diante do mundo, diante da ação do próprio diabo, a pergunta é: como então nós podemos ser santos? João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E a principal ponte para alcançarmos Deus, quem sabe qual é? Jesus. A principal ponte para alcançarmos Deus é o próprio Jesus. E não é por esforço humano, irmão. Não é por esforço humano. Não é por perfeição moral. Lembram-se que eu preguei aqui alguns meses atrás de pessoas que são boas demais, mas não são santas? Não é por perfeição moral. Não é por religiosidade. Então repita comigo: eu vou alcançar Deus não por esforço humano, não por perfeição moral, não por religiosidade. Agora, irmão, quero que você dê um glória a Deus por isso. Quem se lembra dos 3 pontos que eu falei? Carne, mundo e diabo. Repita comigo: carne, mundo e diabo. Sabe por que Jesus? Ele é a ponte. O único caminho que nos leva a Deus. Porque ele venceu a carne. Ele viveu sem pecado. Porque ele venceu o mundo. Ele não se conformou ao mundo. E porque ele venceu o diabo na cruz e na ressurreição. Lembram-se quando Jesus disse: eu venci o mundo? Lembram-se quando ele fala isso para nós? Eu venci o mundo. Eu venci a carne. Eu venci o mundo. Eu venci o diabo, para que vocês também vençam. Porque a vitória de vocês está em mim. A vitória de vocês não está no seu próprio membro, na tua própria moralidade. A vitória de vocês não está na própria religiosidade, mas a vitória da igreja está em Cristo. Porque ele venceu a carne, ele venceu o mundo e ele venceu o próprio Satanás. Jesus, ele diz: eu venci o mundo. No mundo tereis, mas ele venceu o mundo. Ele venceu a carne, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo. E finalizo com o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, a santidade não é a ausência de luta, mas é a presença de Cristo. Você pode estar passando pela luta que for, mas permaneça santo. Você pode estar passando pela dificuldade que for, permaneça santo. E deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim aqui. Você vai falar isso olhando para o diabo, não para mim, eu não sou o diabo não. Você vai falar para o diabo, vai olhar para mim e vai falar para Satanás. Cair, repete comigo, cair não me desqualifica, porque Cristo já me resgatou. Então agora eu vou dizer uma coisa para você.
Cair não te desqualifica, mas não permaneça caído. Cair não te desqualifica, porque Jesus já morreu por todos os nossos pecados, inclusive pelas nossas quedas, mas nós precisamos levantar, porque a nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Cristo. E Deus nos chama hoje a negar a carne, a não amar o mundo e a resistir ao diabo, e andar diariamente sobre a nossa ponte, que é Jesus. Pense sobre isso. Deus nos chama hoje a negar a carne, a não amar o mundo e a resistir ao diabo e andar em direção a ele. Amém, querido? Guarde essa palavra, multiplique essa palavra, leve essa palavra ao coração de muitas pessoas. Vai estar no grupo, quem não está no grupo da igreja, depois você vai poder receber essa palavra. Eu peço que você glorifique a Deus por isso, querido. Talvez você entenda porque Jesus diz, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo por vocês. Vocês podem vencer a carne, vocês podem vencer o mundo, vocês podem vencer o próprio diabo. Fuja do diabo, não encare o diabo, mas fuja dele, porque eu já